raiando breve o rei virá, e seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Uma vez mais estamos chegando, amado ouvinte, até você com esse programa. E a nossa oração é que em mais essa oportunidade Deus abençoe. Queremos saudar a cada ouvinte que faz desse programa, quem sabe, o seu culto de final de semana, o seu culto semanal. Quem sabe estamos falando para alguém que mora longe da igreja, não tem como congregar, não pode estar na igreja por algum motivo, devido à distância onde você mora, quem sabe não tem uma igreja próxima a você, e então você se alimenta através dessa programação, você ouve, você compara com as Escrituras, com a Palavra de Deus, e então você está se alimentando. E é esse o nosso desejo. Agradecemos pela vossa audiência, esse tempo em que você dedica a estar nos ouvindo, e assim nós agradecemos a sua audiência, o tempo que você tira para nos ouvir, e que mais essa oportunidade você possa ser uma vez mais abençoado por Deus. E nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, Mateus 7, 24, mas nós vamos ouvir um hino antes da leitura e convidamos a você que, se possível, se puder, tenha em suas mãos a palavra para acompanhar sempre as Escrituras que são citadas. Vamos ouvir o hino. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, por que deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará.
Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, nós lemos assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua ruína. Nós queremos, amado ouvinte, dar um título, um tema, um pequeno título à nossa meditação, e seria A Casa na Rocha. Esse é o título para a nossa meditação. A Casa na Rocha. E como acabamos de ler a nossa leitura de Mateus 7, 24, é aqui onde devemos estar edificados, a nossa fé edificada na rocha, que não é outra a não ser a rocha das eras, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a rocha inabalável. No firme fundamento dos apóstolos e profetas, e esse fundamento Jesus Cristo é a pedra de esquina, é a rocha que dá o sustento. Agora nós vemos aqui que todo aquele, isso é para mim e para você que está nos ouvindo nessa oportunidade, é para todo aquele que escuta o quê? As minhas palavras. Jesus dizendo, aquele que escuta a palavra dele. Mas não simplesmente escutar, ouvir e então fazer ouvido de mercador, entra num ouvido, sai no outro. E aquela palavra não desce no coração, ela não é colocada em prática, porque aqui tem algo depois de ouvir. Então é pôr em prática. É aplicar aquela palavra, aquele conselho, seja animando uma palavra de ânimo para caminhar, seja uma palavra de exortação, de correção, uma palavra
nos corrigindo, porque Deus, sendo um bom pai de família, Ele corrige os seus filhos. E eu creio que é isso que todo bom pai, toda a boa mãe ela faz. Ela corrige o filho, a filha, porque ama. Se alguém, um pai, uma mãe, vê o filho se comportando de maneira errada, querendo andar com más companhias, sabendo que os vícios, as coisas ruins estão logo aí na frente, em meio a companhias erradas, é lógico que um pai, uma mãe que ama seus filhos vai corrigir, vai repreender, mas não é porque não ama, é por amor que há uma correção, que vem aquele conselho, às vezes de uma maneira um pouco forte, mas é para que a pessoa, para que aquele jovenzinho, aquela jovenzinha entenda que não é uma boa coisa, não é uma decisão sábia agir daquela maneira, se comportar daquela maneira, porque isso trará consequências futuramente. E então, a Bíblia diz que o filho, a filha, o rapazinho, a mocinha, eles devem honrar ao pai e à mãe. Honra ao teu pai e à tua mãe, honra aos teus pais, para que tudo te vá bem, para que você viva longos anos sobre a terra e que Deus possa se agradar de você. Você tem sido obediente a pai e mãe, não é aquela que anda xingando, falando asperamente, mas sim você é respeitoso, respeitosa, você tem respeito pelos seus pais. Assim Deus espera que seus filhos, também ao ouvirem a sua palavra, o seu conselho, apliquem em suas vidas para que tudo venha transcorrer bem. Ouve e pratica. Você ouve que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Você diz amém. O Pai disse em sua palavra: eu vou fazer contato com esse programa. O endereço, o contato, a maneira de fazer contato é citado sempre no final do programa. Eu vou fazer contato e eu quero cumprir com essa parte da palavra do Pai, do conselho do Pai, do ensino do Pai. Eu quero o nome dele em minha vida, que é para perdão de pecados, e então é dessa maneira que foi feito na palavra. Então eu quero o nome dele. Eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, as demais coisas que a palavra vem dizendo, como nos diz a palavra de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não somente ouvir e agora eu já sei. Agora já sou crente. Agora já está tudo bem. Não, conhecer e prosseguir conhecendo. A cada dia crescendo nessa edificação, nessa construção. A base inicial é a fé. Então agora Deus te deu essa fé nele, na palavra dele, e você vem buscando, sempre querendo ouvir o conselho de Deus, você tem prazer nas coisas de Deus, você deseja conhecer melhor a palavra dele, e então o teu empenho de ler a palavra, examinar, meditar, ouvir esse programa de rádio que tem o único compromisso de te levar para dentro das Escrituras, então agora Deus também vem trabalhando. Você querendo, desejando, e se há um fundo que clama, há um fundo para responder. Você quer mais de Deus na sua vida, é porque há mais de Deus em algum lugar para preencher esse desejo, esse vazio que você quer que seja preenchido. Eu quero mais de Deus, então há mais de Deus para preencher a tua vida. Assim como aquele peixinho, de que adiantaria ele ter uma barbatana ali nas suas costas, se não haveria um oceano para ele usar aquela barbatana, aquela pequena cauda para mover nas águas e então serem usadas?
De que adiantaria um passarinho ter asas se não há uma imensidão aí, um espaço onde ele usar aquelas asas? E o que adiantaria dar alpiste, dar ali alimento com vitaminas para um pássaro ser bem forte, bem robusto e mantê-lo dentro de uma gaiola? Mantê-lo fechado? Então, amado ouvinte, se há um fundo clamando aí dentro de você por mais de Deus, há mais de Deus para você. Você tem um desejo de ser cheio do Espírito Santo, é porque há Espírito Santo para lhe atender essa necessidade. Assim como alguém que tem o desejo por cachaça, cerveja ou uísque, há um desejo lá dentro por uma bebida alcoólica, uma bebida destilada, é porque há essa bebida para vir saciar esse desejo, esse vício. E o final de tudo é um homem, uma mulher embriagado, trazendo prejuízos para si mesmo, para a sua saúde, colocando a sua família em jogo, a estabilidade familiar em jogo, muitos casamentos desfeitos pelos vícios. Assim é pelo cigarro, pela maconha, pela cocaína. Há um desejo por essas coisas que são prejudiciais, é para acabar com a tua vida, elas estão aí à disposição. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus está aqui, Deus está aqui pronto, esperando qual a tua atitude. O que Ele pode fazer é, através dessa programação, bater na porta do teu coração e, como um cavalheiro, Ele fica esperando se a porta será aberta. Se haverá um convite de boas-vindas, entra, Senhor, faça morada em mim. Por favor, entre e fique em casa, não vá mais embora, fique, permaneça em casa. E o Senhor tem toda a liberdade na minha vida. Isso é ouvir a palavra e praticar, colocar em prática. Então é a casa na rocha, edificada sobre a rocha, porque o demais são areias movediças, é miragem, é ilusão. Mas há um lugar de segurança para mim e para a tua alma, que é em Jesus Cristo. E quando você abrir a porta do teu coração, convidá-lo a entrar e então dizer: Senhor, o Senhor tem toda a liberdade, sinta-se em casa, a casa é tua. Muda o que tem que ser mudado. Às vezes eu penso que não precisa, mas eu não estou vendo e o Senhor está vendo que aquilo não está bem. Muda, Senhor. E que possamos assim a cada dia fazer como Davi. Davi, ele disse: Senhor, sonda-me. Sonda é para sondar, para averiguar, para ver profundamente. Sonda-me. Através da tua palavra, que ela é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração, penetra entre as juntas e medulas e vai até a divisão do espírito e da alma. Nada há de encoberto diante dos olhos de Deus. Ele tudo sabe, tudo vê, tudo pode fazer. Então, Senhor, sabendo que o Senhor tudo vê, sonda-me. Veja se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que eu não estou vendo, mas precisa de uma mudança. Senhor, o Senhor tem toda a liberdade. Não seja eu, mas seja o Senhor. Eu quero dizer como Paulo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é ouvir o conselho de Deus, ouvindo o seu conselho e praticando, colocando em prática a palavra dele. Esse assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A tua vida, a tua fé, bem alicerçada, bem estabelecida, bem edificada sobre uma boa base. Então, vai descer a chuva, os rios vão transbordar, vai assoprar ventos contra a tua vida, contra a tua fé, vem provas, vem tribulações, mas você não recua na primeira prova que vem. Há pessoas que levantam a mão para Jesus
E até mesmo dizem: eu, se preciso, daria a minha vida para honrar a palavra, honrar o nome de Jesus Cristo. Mas aquele levantar de mão dura até o primeiro problema, até a primeira prova. E então a casa não foi edificada sobre a rocha inabalável. Aquela fé é uma fé intelectual, não é uma fé na alma. Não colocou em prática, levou a coisa meio ali na brincadeira, como se diz em banho-maria. Levou a coisa de qualquer jeito, tanto faz. Se eu ir no culto, tá bem. Se eu não ir, vai ter culto a semana que vem, o mês que vem. Se eu perder essa ceia que vai ter, uma ceia, onde as pessoas estarão ali, os irmãos tomando da comunhão, se eu perder uma, não tem problema, mês que vem tem outra ceia. Então assim a pessoa leva dessa maneira. Quem sabe alguém vai na igreja uma vez por ano, mas dizendo ser de Jesus Cristo. Quando vem a luta, quando vem a prova, a tribulação, as ondas se levantam, aí há desespero. Aí é quando aquela mão que se levantou para Jesus um dia vai baixando. Então é quando não há mais estabilidade. Por quê? Edificou de outra maneira. Edificou daquela maneira que Jesus diz no verso 26, aquele que ouve, mas não pratica, não cumpre, não põe em prática, é insensato. Ele edificou sobre a areia. É areia movediça, é uma miragem, é um evangelho intelectual, não está na alma. E então vai descer a chuva, vai correr os rios, assoprar os ventos, combater contra você, contra a tua vida, contra aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Foi grande a sua ruína. Portanto, amado ouvinte, se estivermos edificados na palavra de Deus, no firme fundamento dos apóstolos e profetas, que Jesus Cristo é a pedra de esquina, dá o sustento para aquele fundamento, se edificarmos sobre a palavra de Deus, sobre o ensino verdadeiro, então seremos conhecidos pelos frutos que daremos, porque não se pode colher uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos, como nos diz a palavra de Deus. Jesus dizendo que toda a boa árvore, ela produz bons frutos, porque ela ouve a palavra, ela ouve o conselho de Deus, ela aplica em sua vida. Agora, a árvore má não pode dar bons frutos. Por isso nós vemos pessoas que têm um evangelho somente no intelecto, somente na sua mente, e não na alma. Há muitos maus testemunhos por aí. Agora, toda árvore que não dá bom fruto, o que acontece com ela? Ela é cortada e lançada no fogo. Portanto, é pelos frutos que se conhece a árvore. E veja bem, Jesus disse em Mateus 7,21 que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Há alguns levando a sério a palavra de Deus, há alguns levando a sério o conselho de Deus, o ensino genuíno, verdadeiro da palavra, mas há alguns que ouvem e dizem tanto faz. Deus só quer o coração. Quando se fala em santificação, viver uma vida na contramão desse mundo moderno, dias atuais, quando o pecado não está somente ali fora, entre o povo ímpio, pecador, mas está dentro de igrejas chamadas evangélicas, muitos ouvem o ensino da parte de Deus, o conselho de Deus, e diz tanto faz, Deus só quer o coração. Não está edificando, não está levando a sério a palavra. E então veja o que acontecerá com esses. Veja, essa casa ela vai cair. Sabe por quê? Olha só, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não expulsamos demônios?
Em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? E olha o resultado desse evangelho morno, frouxo, de qualquer maneira Deus só quer o coração. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, e apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. Você leu na palavra que Deus dizia que não era daquela maneira. Mesmo assim você agiu de maneira contrária à palavra, sabendo que Deus dizia em sua palavra que não era daquela maneira. Então é um pecado consciente, praticantes de iniquidade. Onde estava edificada essa casa que no final será demolida, não haverá aceitação? Veja, ouviu, mas não colocou em prática. Mas que você possa nessa oportunidade, amado ouvinte, estar ouvindo, recebendo e agindo sobre a palavra de Deus. Ou ouvindo, recebendo-a, colocando em prática, recebendo. Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade, que a tua palavra se cumpra na minha vida. Eu quero o batismo bíblico verdadeiro, eu quero descer as águas e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero tomar uma santa ceia bíblica, pão asmo, vinho puro e lava-pés. Eu não quero estar ouvindo o conselho, a pregação de uma pastora, de uma bispa, mesmo que tenha isso em dias modernos, mas a palavra de Deus diz que é pastor, é homem, e ele não permite uma mulher pregando a sua palavra, usando de autoridade. Eu quero ter um pastor, um obreiro, um homem verdadeiro, chamado por Deus para pregar o evangelho. Dizem nesses dias que Deus só quer o coração, a porta de ida para o céu é bem larga, muito espaçosa, mas a Bíblia diz que o caminho é estreito e apertado, errado é errado, certo é certo, mundanismo é mundanismo, santidade é santidade, Deus não mudou, e sem santificação ninguém verá a Deus. Eu quero o caminho estreito, eu quero morrer para mim mesmo e que Cristo possa viver através de mim. Amado ouvinte, que Deus te abençoe e que a tua casa, a tua vida espiritual, a tua fé esteja edificada sobre a rocha. Deus vos abençoe.